Números 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos do Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer a obra na tenda da congregação. E este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as esculadelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espivitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com o que servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugo, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os seus utensílios do ministério, com o que serve no santuário, e porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os porão sobre os varais, e tirarão as cinzas do altar, e por cima deles estenderão um pano púrpura. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com o que servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, e todos os utensílios do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de pele de texugo, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, e ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, e o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo quanto nele há, o santuário, os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixarei estripar a tribo de gerações de coatitas no meio dos levitas, mas isto lhe farei, para que vivam e não morra. Quando chegarem ao santuário das santidades, Arão e seus filhos virão, e a cada um porão os seus ministérios, e no seu cargo porão, não entrarão a ver, quando cobrir o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson,
segundo a casa dos seus pais, e segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de peles de texugo que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos de Gersonitas, e todo o seu cargo, e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos de Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo a sua geração, e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima, até os 50 contarás a todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também a coluna do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contarei os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. E este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, a Arão, os seus príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo a sua geração e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. E os que deles foram contados, pois, segundo a sua geração, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações do coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés a Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo a sua geração e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés a Arão, conforme o mandado do Senhor.
E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, e os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, os príncipes de Israel, dos levitas, segundo a sua geração e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério na administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandamento do Senhor, pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. E foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenou a Moisés.